Sabe aquela ideia fantástica que vocês têm, que está guardada na gaveta, que tem tudo para dar certo, mas falta um detalhezinho de nada? Pois é. E aí, antes mesmo de pensar em alguma coisa, ou como que isso vai surgir, ou como materializar essa ideia, você volta para a sua vida, super frustrado, se sentindo um inútil, e deixando aquela grande ideia de lado. Eu tenho certeza que isso já aconteceu muitas vezes com muitos de vocês aqui. Eu sei porque isso acontecia direto comigo quando eu era mais novo. Eu queria muito fazer um site para mim quando eu era mais moleque, mas eu não entendia nada de código. Eu queria ser um designer muito melhor do que eu era, mas eu não sabia como é que chegava nesses resultados tão legais que eu via nos anuários e nas revistas. Eu queria muito ter minha própria empresa, mas eu não tinha a menor noção como uma empresa funcionava. O que era DRE, fluxo de caixa, essas coisas. E eu acho que se acontece isso com algum de vocês até hoje, a única coisa que eu posso dizer é parabéns. Vocês estão a um passo de se tornar hackers. E eu não estou falando daqueles caras que invadem conta e vazam informações e causam prejuízo. Eu estou falando de gente que pensa fora da caixinha, que, independente do método, resolve o que precisa ser resolvido, que buscam soluções que podem ser malucas, mas que funcionam. Eu me considero um hacker. Hoje o meu trabalho é tornar possível colocar de pé projetos que parecem impossíveis. E aí, quando eu falo isso, as pessoas falam, porra, mas como assim, né? Eu trabalho com projetos de realidade virtual, realidade aumentada, e instalações artísticas que estão bem ali no cruzamento entre a criatividade e a tecnologia. A maioria das vezes, quando eu começo um desses projetos, eu não tenho a menor noção como eles vão ficar até o final, simplesmente porque eles nunca foram feitos. Mas eu aprendi a pegar esses desafios super complexos e colocar eles divididos em pequenas tarefas, quebrar em desafios menores. Fica parecido com isso. É como se fosse um videogame, sabe? A gente vai passando de fase, acumulando vidas, acumulando poderes, para no final do jogo enfrentar o Rei Copa. Só que nesse caso, as vidas são os erros e acertos durante o projeto, os poderes, aqueles parceiros incríveis que vão te ajudar, e o Rei Copa, o projeto entregue. E aí muita gente me pergunta, mas o que você fez de faculdade, cara? Tipo, como se tudo que eu tivesse fazendo hoje eu tivesse aprendido na escola. Mas não é bem assim, tá? Só para registrar, eu fiz publicidade numa época que rede social ainda era Orkut e o iPhone nem existia ainda. Eu era um cara super focado em offline, eu gostava de impressos, gostava dessas revistas de design gráfico. E eu acho que eu aprendi muita coisa legal na faculdade. Eu tenho certeza que a educação formal até hoje tem o seu valor. O RH da empresa que você trabalha também acha, e até às vezes sem saber por quê. Mas não é à toa que a maioria das vagas de trabalho que pagam bem tem como pré-requisito superior completo. Mas sendo bem sincero, 90% do que eu faço hoje, eu aprendi correndo atrás, indo além, buscando informação onde eu não encontrava, ou em livros, ou em vídeos, ou em revistas, ou em tutoriais. E a principal modificação para mim nessa corrida toda é que eu entendi a diferença entre ter uma carreira em modelo Y e uma carreira em modelo T. Eu não sei se vocês estão familiarizados com o assunto, mas só para passar rapidinho, uma carreira Y, em dado momento da sua trajetória, você tem que escolher entre seguir um caminho ou seguir outro. Ser um cara mais técnico, mais especialista, ou então ser um gestor mais generalista, administrando o trabalho que você sabe fazer, mas que outras pessoas estão fazendo. No modelo de carreira T, a gente vai acumulando pequenas doses de conhecimento, mas vai se aprofundando em algumas, que são o nosso centro. Então, independente do problema que venha ou do desafio que aconteça, você vai ter muito mais bagagem para entregar isso daí. Tem um relatório muito bacana no Fórum Econômico Mundial, que eles lançam de tempos em tempos, que chama Future of Jobs Report. É as principais tendências de como os principais líderes do mundo enxergam como é que está o futuro do trabalho. E duas que me chamaram muito a atenção nesse último, para 2022 eles falam que a aprendizagem ativa, ou seja, a nossa capacidade de continuar aprendendo, e criatividade, a nossa capacidade de usar o que a gente aprendeu em qualquer outro canto, são as principais valorizadas para 2022. Ao mesmo tempo que eu acho que fazer planilhas ou saber usar determinado software não vai ser tão valorizado assim.
Isso porque a gente está terceirizando o saber e automatizando tarefas para máquinas. A gente não precisa mais saber coisas super complexas como trigonometria, por exemplo. Mas se eu precisar, eu sei aonde buscar. Ou aprender rapidinho, ou buscar um especialista nisso para me ajudar. A gente está entrando numa era que é muito mais importante ter uma visão do todo, ampla, e agir rápido, do que simplesmente ser um especialista num campo só. Eu gosto de chamar essa era de era dos polímatas. Polímatas são pessoas que têm talentos diversos, que podem ou não ser complementares, e eles usam quando necessário. Um bom exemplo é Leonardo da Vinci. Esse cara era um polímata nato. Ele, ao mesmo tempo, era incrível em pintura, escultura, e tinha trabalhos fantásticos de engenharia, arquitetura. O Steve Jobs foi considerado o polímata do nosso tempo. Ele criou soluções incríveis na área de design, tecnologia, entretenimento. E, pessoalmente, o meu polímata favorito é Elon Musk. Ele não só é o fundador de empresas super disruptivas como a Tesla Motors, a SpaceX, mas ele também se envolve diretamente nessas soluções. A gente não precisa mais ser só uma coisa ou outra. A gente não precisa ter só um rótulo. A gente pode ser várias coisas, ter vários talentos e usar eles quando for necessário. 2 anos atrás, eu estava com a minha esposa no MIT e vivendo naquela comunidade fantástica de alunos incríveis, professores fantásticos, eu aprendi um conceito que mudou minha vida. Todo mundo aqui já ouviu falar de multidisciplinar, certo? Quando a gente tem vários indivíduos com especialidades diferentes, trabalhando em conjunto. Lá no MIT eu aprendi um negócio que chama antidisciplinar. E não é que não tem disciplina nenhuma, tá, galera? Não é uma puta bagunça. Mas é quando a gente reúne profissionais para trabalhar em conceitos que não são disciplinas ainda. Então vamos supor que a gente pega e coloca na mesma sala um agrônomo, um designer, um engenheiro mecânico para pensar em colonização sustentável em outros planetas. A gente não tem ainda livros que falam sobre agricultura em Marte, ou arquitetura em gravidade zero, ou até como programar o seu robô para cozinhar proteína vegana. Mas se a gente não pensar em equipes antidisciplinares, isso jamais vai acontecer. Ok, vocês estão falando, bom, beleza, esse cara foi longe, né? Tem como voltar para a Terra, falar de coisas mais práticas, como é que eu viro um antidisciplinar, um hacker, um polímata, e calma. Isso depende muito mais do esforço de vocês do que vocês podem imaginar. Mas não é uma simples chave de liga e desliga. Você não vira hacker da noite para o dia, assim como ninguém vira atleta olímpico da noite para o dia. Você gradativamente vai aprendendo. Acho que a mentalidade que a gente precisa mudar, que normalmente a gente tem, é do eu não sou bom nisso, eu não tenho talento para isso, mas eu não sou bom nisso ainda. Dá para você aprender, aprimorar qualquer tarefa. Ninguém aqui nessa sala nasceu sabendo andar, sabendo falar, sabendo escrever ou fazer TED Talk. Mas tudo isso foi aprendido. Gradativamente a gente foi dando os nossos primeiros passos, mexendo a boca e tentando falar, fazendo um monte de coaching, e aí deu certo. Gradativamente a gente foi saindo da nossa zona de conforto. Tem um monte de TED Talk falando de zona de conforto, vídeos, tutoriais, livros. Tem um meme que eu adoro, que é esse aqui. Que você tem, tipo, a sua zona de conforto e, de fato, onde a mágica, a inovação acontecem. E para você sair de um lugar e ir para o outro, sair da zona de conforto e para onde a mágica acontece, tem uma parada que chama motivação. Sabe aquele filme de sessão da tarde, que o time está perdendo de lavada, e aí entra uma pessoa X no vestiário e faz aquele puta discurso legal, tal, o time fica todo motivado, e aí a galera entra e vence? Motivação tem muito a ver com isso. Tem a ver com achar o momento certo e um propósito claro. Se esse discurso todo acontecesse no começo, talvez não fizesse tanto sentido, porque não estava claro ainda o propósito, né? O pessoal não estava tão decepcionado. Para vocês terem um exemplo mais prático, na década de 60, os Estados Unidos tinha como principal motivação botar o homem na Lua, não provar que isso era possível, mas recuperar um orgulho nacional que eles estavam perdendo numa corrida para a União Soviética um tempão atrás já. E naquela época, o presidente John Kennedy fez um discurso fantástico que chama We Choose to Go to the Moon. Nós escolhemos ir para a Lua. E além de ser super motivador, ele estabelece uma meta de, no máximo, 10 anos, eles vão botar o homem na Lua. E 7 anos depois, Neil Armstrong estava lá, dando a primeira pegada no solo lunar.
Mas ok, lá estou indo para o espaço de novo, né? Trazendo um exemplo mais próximo, que não demora 10 anos. Eu tenho um amigo, o Caio, e ele fez um projeto super bacana, que chama 30 dias, 30 projetos. Ele tinha que criar intervenções urbanas com os amigos dele, que refletissem a nossa interação com tecnologia do dia a dia, com uma regrinha básica. Ele tinha uma ação por dia durante 30 dias. Basicamente, em um mês, ele conseguiu fazer 30 projetos e testar o que dava e não dava para fazer em um mês. Não só eles conseguiram fazer um portfólio super bacana, são todos publicitários e tal, mas eles conseguiram também ter a atenção da mídia, o que foi mais legal ainda para eles, porque era super importante que eles criassem esse burburinho. Ultimamente, a minha motivação principal tem sido o desafio. Eu constantemente estou me desafiando, falando eu duvido para mim mesmo, e através desse desafio que eu lanço, eu sempre busco um prazo que eu tenho para cumprir esse desafio. Eu pego e marco no calendário, de trás para frente, e vou vendo o que eu posso fazer para criar. Isso aqui sou eu, ano passado, fazendo o meu sofá. Ano passado, eu decidi que eu ia fazer pelo menos metade da mobília da minha casa. A gente estava voltando dos Estados Unidos para cá, lancei esse desafio. Eu tinha 2 meses livre antes de começar a trabalhar, e eu fiz não só o sofá, mas os móveis da sala, da cozinha, a cabeceira da cama, enfim. Felizmente, a minha esposa não brigou muito comigo, mas gradativamente eu fui quebrando esse desafio em o que é fazer um sofá, como é que é trabalhar com madeira, quais são os tipos de acabamento, quais são as coisas que eu preciso usar. E eu fui projetando, aprendendo a usar as ferramentas, até ter o meu sofá quentinho que está lá na minha casa me esperando. Eu acho que se eu consigo fazer isso, qualquer um aqui nessa sala consegue. Deve ter um plano infalível que vocês queiram botar em prática. Alguma coisa que está guardada na gaveta há um tempão e que vocês deixaram de lado por algum motivo. Pode ser aprender um idioma novo, pintar a parede do quarto, entrar numa roupa que não cabe mais, ou até fazer sofá. E normalmente a gente se coloca muita desculpa para isso, né? Muita coisa que a gente acaba falando para nós mesmos por que a gente não consegue. Então assim, putz, eu não tenho tempo, eu estou sem grana, eu estou cansado. O pior de todas elas, eu não tenho jeito para isso. Galera, ninguém tem jeito para nada, mas a gente dá um jeito para tudo. Sejam hackers. Busquem uma solução que está fora da caixinha. Vai para onde a mágica acontece. Pega o calendário e marca numa data. Essa data vai ser a sua data de entrega, vamos dizer assim, vai ser seu prazo. Através desse prazo, você vai começar a olhar o calendário de trás para frente e vai ver o que você pode fazer para concluir essa tarefa. Lembra das fases do videogame? É mais ou menos isso. Cada uma dessas fases vão ser as suas pequenas vitórias, vamos dizer assim. É um psicólogo americano que chama isso de pequenas vitórias. E elas têm um papel fundamental, porque quando a gente prova para nós mesmos que nós somos capazes, é meio que o energético natural que a gente precisa para ir para frente. Então eu queria aproveitar o dia de hoje e lançar um desafio para vocês até o final do dia, ou até amanhã, hein? De vocês pensarem em algum desses projetos que ficou lá atrás esquecido, ou que você tem muita vontade de fazer. E a partir de saber qual é esse projeto, você sabe depois o que você tem que fazer a partir disso. Tenta quebrar em pequenos desafios, de ordem cronológica e tudo mais, para que dê certo. Pensa que é um videogame. O não vocês já têm. O que vocês precisam fazer para transformar isso em sim? Obrigado.